Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Catequese em Cristo. Eu sou Maurício, estamos iniciando neste momento o encontro número 26 e olha que tema mais do que especial, os 7 sacramentos. Primeiramente, já desejo que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre com você e com toda a sua família. Olha só que tema especial, uma catequese daquelas de carteirinha, né? Vamos falar dos 7 sacramentos da Igreja Católica, os 7 sacramentos de Cristo. Formas visíveis de graças invisíveis. Uma frase que já nos ajuda a compreender um pouco da essência dos nossos sacramentos católicos. Lá no início do Catequese em Cristo, não sei se você se recorda, se chegou a participar desse encontro, número 1, nós abordamos os sacramentos de uma maneira mais resumida. Por quê? Porque lá naquela oportunidade a gente estava falando sobre a relação entre catequese e os sacramentos, né? Que a catequese existe justamente em função de cada um destes sacramentos que acompanham a nossa vida espiritual e a nossa união com Jesus. E que a catequese é uma forma de preparar as pessoas, os fiéis, para cada um dos sacramentos. Entendemos a relação? Só para relembrar vocês. E hoje, neste encontro, depois de termos passado por muitas informações, conteúdos cristãos, bíblicos, a gente pode, com mais profundidade, entender tudo sobre as formas visíveis de termos graças invisíveis. Vamos lá, então? Começar falando, como vocês já sabem muito bem, não canso de repetir, eu vou lá na essência das palavras para que a nossa catequese seja bem enraizada. Sacramento, uma palavra que tem aí as origens grega e latina, quer dizer em geral coisa sagrada para os gregos, mysterion, e em latim sacramentum. Então essas duas palavras, elas que acabam originando o nosso entendimento de sacramento nos dias de hoje. Para os gregos, coisa sagrada, quando os latinos pegam essa palavra grega e incorporam no seu dia a dia, nós temos o entendimento de consagração, santificação. Então, sacramentar, na perspectiva cristã católica, sacramento é consagrar, santificar. E só esses nomes já nos ajudam a compreender mais ainda a essência e a profundidade do que esses 7 sacramentos nos representam. E a gente já começa dizendo que os sacramentos da nova lei foram instituídos por Cristo. Vamos entender essa frase. Sacramentos da nova lei. O que é a nova lei? Para a gente relembrar e reforçar a nossa catequese. É Jesus com o seu amor e seu projeto salvístico. Jesus é a nova lei. Jesus, quando vem ao mundo, ele deixa para trás todas as práticas, todas aquelas regras judaicas que foram muito necessárias para preparar o povo para a vinda do Messias, porém, quando o Messias vem, ele é a nova lei. Sua morte e ressurreição, o perdão dos seus pecados e todo o legado que Jesus nos deixa, ele está ali nos apresentando a nova lei. Ele que institui. E os 7 sacramentos, que nós vamos ver daqui a pouco, cada um deles, a origem de cada um deles na Bíblia, todos eles foram apresentados para nós, especialmente no Novo Testamento, obviamente, com as atitudes missionárias dos apóstolos e com o próprio Jesus Cristo. Então, todos esses sacramentos eles foram instituídos pelo próprio Jesus. É muito comum, quando a gente está dialogando com pessoas de outras religiões, seja cristãos evangélicos, ortodoxos ou de outras religiosidades, as pessoas às vezes colocam muitos empecilhos, muitas barreiras para compreender os sacramentos. Eu digo isso porque eu tenho sempre a curiosidade de poder dialogar com pessoas que se distinguem da fé católica, para tentar, aproximá-las ali do nosso dogma e, por que não, uma conversão a Jesus Cristo, mas sempre colocam empecilhos, dizendo que são invenções humanas, que foi a própria igreja que inventou e criou isso como uma forma de amarrar os cristãos. Não é nada disso. O próprio Jesus institui vários desses sacramentos ao longo do seu ministério e com a ajuda, claro, da sua messe dos apóstolos. Não se originam de um ato jurídico de Jesus, mas de seu próprio ser. É Jesus como a nova lei que nos apresenta essas possibilidades da gente estar agarrado, enraizado nele a cada momento da nossa vida, especialmente os mais importantes. Já parou para pensar nisso? Nós temos 7 sacramentos, daqui a pouco vamos vê-los em detalhes. Mas esses sacramentos acompanham a nossa vida física. Ou seja,
Conforme o amadurecimento da vida física acontece, os sacramentos também amadurecem na nossa vida espiritual. A cada fase da nossa vida, a gente tem a oportunidade de estreitar os nossos laços, nos consagrar mais a Jesus, nos santificar mais para Jesus. Jesus é sacramento do Pai, a Igreja é sacramento de Cristo, e nós somos a Igreja. Então, os 7 sacramentos consagram essa união. Tá vendo que entendimento muito profundo e interessante que a Igreja nos apresenta? Jesus, quando vem ao mundo, né? A gente viu no encontro anterior, quando a gente falava da Santíssima Trindade, que a Santíssima Trindade são as 3 maneiras de representação de Deus para a nossa vida. São as 3 formas com que Deus se manifesta para nós. Uma mesma substância, uno, e trino, se apresentando de 3 formas diferentes. E aqui ele está dizendo que Jesus, né, a parte da Santíssima Trindade, que é o Filho Jesus, é o sacramento do próprio Pai. Por quê? Porque são unha e carne, são a mesma essência. A Igreja é sacramento de Cristo. Nós somos a Igreja. Então nós também estamos agarrados, envolvidos e praticamente fundidos ao Senhor. Se todos somos irmãos e somos parte do Pai, somos pequenos pedacinhos de Cristo aqui. E os sacramentos consagram essa união. Ou seja, nos momentos mais importantes da nossa vida espiritual, nós temos a oportunidade de fortalecer, de selar a nossa união com Jesus. Isso não é maravilhoso? Pelo menos eu acho, imagino que você aí também ache. E olha só, como os 7 sacramentos, eles estão, vamos dizer que organizados, né? Para facilitar a nossa compreensão e até também a nossa prática espiritual. Nós temos sacramentos divididos por iniciação, sacramentos missionários e sacramentos de cura. E como vocês podem ver, ao lado de cada sacramento, nós temos as citações bíblicas que nos expressam, que nos revelam de onde ele é originado. Estão percebendo que a gente está falando aqui do Novo Testamento, e eu falava para vocês que o Novo Testamento nos apresenta a origem e a fundamentação de todos os sacramentos? Sacramentos de iniciação, como o próprio nome diz, estamos aqui falando de sacramentos que nos trazem para a vida em Jesus e amadurecem a nossa vida em Jesus. Estamos falando que no nosso nascimento físico nós temos o batismo, conforme instituído em João capítulo 3, versículo 5. Conforme nós crescemos, nosso corpo físico também precisa do alimento espiritual. Então, enquanto nós nos alimentamos nosso corpo físico, a Eucaristia nos é apresentada. Em geral, por volta ali dos 11, 12 anos, entre 10 e 12 anos aproximadamente, é o período em que essa alimentação, a Eucaristia, é apresentada para nós. Por que, Maurício? Por que ela não é já de imediato? Porque o fiel precisa ter uma consciência mínima do que está praticando, pois a comunhão é uma das ritualísticas mais sagradas que nós temos, porque o que nós temos ali não é um pão, não é simplesmente uma hóstia feita de farinha e água. Pela transubstanciação, a gente vai ver que é o próprio corpo de Jesus. Estamos ali ingerindo a carne dele dentro da nossa. Por isso que a criança, o jovem, até mesmo o adulto, precisa ter uma consciência para isso acontecer. Avançamos e o nosso amadurecimento como seres físicos, seres humanos, também carece de um amadurecimento espiritual. Crisma, a descida do Espírito Santo, o Pentecostes de cada um de nós. Estão vendo que estrada linda os sacramentos nos apresentam? Nós nascemos em Jesus e nos livramos do pecado original. Nós nos alimentamos em Jesus para crescer, para nos desenvolver. Nós amadurecemos com Cristo no nosso crisma, conforme Atos, capítulo 8, versículo 14. Depois, se vocês puderem, vão em cada uma dessas indicações bíblicas para digerir a palavra de Deus sobre tudo isso. E com o crisma, então, nós falamos sobre os sacramentos da iniciação. Fiquem tranquilos que a gente vai ver cada um em detalhes daqui a pouquinho. Sacramentos missionários. Como o próprio nome diz, são sacramentos que nos ajudam, nos orientam na nossa missão em Jesus. E os missionários são 2. As pessoas que optam por uma vida familiar e aqueles que se sentem tocados e vocacionados que optam por uma vida religiosa, no caso da ordenação. Então, Marcos capítulo 10, versículo 7, nos apresenta o sacramento do matrimônio na nossa fase adulta, onde nós nos unimos a outra pessoa para que a gente estabeleça uma família em Jesus Cristo.
E dessa forma nós vamos dando continuidade à messe do Pai. E aqueles que se sentem vocacionados podem ser ordenados. Estamos falando aqui dos nossos sacerdotes. Nós temos uma citação maravilhosa, carta de Tito, capítulo 1, versículo 5. Para reforçar a vocês, vai falar aqui da instituição de presbíteros. E aí, claro, nós temos isso como, nessa fonte, a origem da ordenação sacerdotal. Maravilhosa também. E sacramentos de cura, como o próprio nome diz, já estamos compreendendo que são sacramentos que têm como objetivo auxiliar a limpeza da nossa alma. Através do arrependimento, através da busca do perdão, nós podemos ser curados por dentro. Então aqui nós temos a confissão, que pelos nossos erros e pecados o arrependimento verdadeiro vem e Cristo nos oferece a chance de recomeçarmos nele. João, capítulo 20, versículo 22, nos apresenta esse sacramento. E por último, a morte física, que se aproxima, que ela é inerente à vida de todas as pessoas. O ser humano já nasce com essa certeza. Não sabemos de nada da nossa vida, está nas mãos de Deus, mas sabemos que um dia nossa vida física chegará ao fim. Por isso, temos a unção, que é a preparação através de um óleo sagrado para que a gente possa deixar esta vida física terrena e com as bênçãos do Pai, se Ele permitir, nos unirmos na morada celeste com Ele, com os anjos e santos. O que vocês acharam dessa apresentação? Os 7 sacramentos, iniciação, missionários, de cura, cada um com as suas fundamentações bíblicas para auxiliar a nossa compreensão e o nosso amor pelos sacramentos. E como eu te falei para todos vocês, vamos agora falar de um por um, para que a gente possa detalhar essa graça que Jesus nos permite, que é os 7 sacramentos que nos unem a Jesus em cada parte das nossas vidas. Nascimento, batismo, primeiro dos sacramentos. Tem alguns símbolos muito importantes. A água, o óleo, a veste branca e a vela são os principais símbolos, e aqui vocês estão vendo as explicações. Representa a passagem de uma vida pagã para uma nova vida. Esse é o principal objetivo da água, fazer uma lavagem, tirar a sujeira. No caso do batismo, tirar o pecado original que já nasce conosco. O óleo, que representa a fortaleza do Espírito Santo, e sempre que nós tivermos o elemento óleo, quer dizer, em geral, a ação do Espírito Santo que penetra em nosso corpo, em nossa pele, em nossa alma. A veste branca, que representa uma nova vida adquirida, né? A veste branca sempre representa isso também. E a vela nos trazendo 2 significados, o Espírito Santo e o dom da fé, o fogo que arde. Abre as portas da vida cristã. Nosso batismo é o primeiro de todos os sacramentos. Incorpora o fiel ao grande corpo místico de Cristo, que é a Igreja. Perdoa-nos do pecado original, que nós já nascemos com ele. Lembram de um encontro que nós tivemos falando sobre pecados? Pecado mortal, pecado venial e pecado original. O pecado original já é limpo através do batismo. Por isso que há uma prática, há uma orientação para que o batismo aconteça o mais breve possível na vida de uma criança, porque é o sacramento que não necessariamente depende da consciência da criança. Ela depois vai poder confirmar esse batismo quando tiver no crisma. Mas os pais e padrinhos podem conduzir aquela criança, aquele bebê, ao batismo para que ele já entre na vida em Cristo e mergulhe sem o pecado original. Significa imergir na morte de Cristo e ressurgir com ele como nova criatura. Olha que significado maravilhoso. Nós deixamos a morte de Jesus na cruz e a criança, ou adolescente, ou adulto, independente da fase com que se batize, mesmo havendo a orientação para que o batismo aconteça o mais rápido possível, mas se deixa a morte para iniciar uma vida nova. Esse é o batismo de Jesus Cristo. O próprio Jesus buscou o batismo com seu primo João Batista, sabemos muito bem disso. Avançamos para a Eucaristia. Aqui estamos falando do sacramento que alimenta a nossa alma. Símbolos específicos e principais. Trigo, pão, representa a matéria a ser transformada em carne. Uva, vinho, representa a matéria a ser transformada em sangue. E a hóstia nada mais é do que um pão ázimo, um pão sem fermento, utilizado na transubstanciação da carne. E aqui nós chegamos numa palavra muito especial e necessária. Transubstanciação. A hóstia no caso da carne e o cálice com vinho no caso do sangue. Por quê? Transubstanciação é o que acontece com essa farinha e com esse vinho
a partir do momento em que o sacerdote eleva Jesus Cristo pedindo que seja convertido em carne e sangue. Então, quando a transubstanciação acontece, não é uma metáfora, não é figurativo. A hóstia e o vinho se transformam verdadeiramente no corpo e sangue. E diversos mistérios, diversos milagres eucarísticos já aconteceram por toda a história em vários lugares. Convido você a fazer uma pesquisa depois, milagres eucarísticos, relatos, acontecimentos e relíquias espalhadas em vários cantos do mundo. Itália, França, vários lugares onde grandes milagres eucarísticos aconteceram, seja da transformação real e visível de sangue coagulando, seja levitação do pão, várias outras experiências maravilhosas que já aconteceram e foram registradas pelos homens ao longo da história. Sacrário, lugar onde se conservam as hóstias já consagradas. Então, tudo que é transformado na celebração da Santa Missa, no momento eucarístico, aquilo que sobra é corpo de Cristo e será para sempre. Então, é guardado de uma maneira muito segura, muito carinhosa, com todos os detalhes. Em memória de Cristo, recorda-se a Santa Ceia como último momento de partilha antes de seu martírio, que de fato foi. Jesus reúne os seus, certamente com Maria Madalena, com Maria, com todos os amigos e amigas que ele poderia reunir naquele momento, e faz a última ceia, partilhando pão, partilhando vinho e pedindo que em memória dele aquilo se perpetuasse. E é o que nós fazemos até hoje a cada celebração. Oportuniza aos fiéis receber e ingerir fisicamente o corpo e o sangue de Jesus, unindo-os na mesma carne. Olha só a grandeza, olha só a maravilha que é isso. Nós, como cristãos católicos, temos a oportunidade de receber a própria carne de Jesus para se fundir junto à nossa quando a gente comunga. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. É para você ficar arrepiado e arrepiada de verdade. A cada celebração, dê a maior importância para o momento da consagração, pois a transubstanciação está acontecendo aos nossos olhos, dia após dia, celebração após celebração. Quando o sacerdote pronuncia isto é o meu corpo e isto é o meu sangue, as matérias são transubstanciadas exatamente neste momento. E é por isso que, em geral, quando essas pronúncias acontecem, quando essas citações acontecem, a comunidade pode se ajoelhar, pode baixar a cabeça, pode fazer um momento de silêncio, porque a transubstanciação está acontecendo de forma real. Não se trata de simbologia, é real. Estamos diante da verdadeira carne e do verdadeiro sangue do nosso Senhor Jesus. Que maravilha a Eucaristia! E a gente pode fazer isso todos os dias. E as pessoas que estão participando de celebrações eucarísticas, ou ajudando na messe, ou participando das missas por completo, podem comungar até mais de uma vez por dia. Olha que graça! Uma pessoa poder comungar 2, quem sabe até 3 vezes por dia, se ela estiver efetivamente e ativamente participando da celebração. Fantástico. E aí a gente chega no sacramento da confirmação, o crisma. Lembra que a gente comentava? O batismo tem-se a orientação para que seja feito o mais rápido possível, para mergulhar a pessoa, o fiel, na vida em Jesus, retirando o pecado original. E no crisma há o momento em que conscientemente o fiel, a fiel, confirma o sacramento. Por isso que é chamado de crisma ou sacramento da confirmação. Temos alguns símbolos muito especiais. Também o óleo, aquele mesmo óleo que nós falávamos, o óleo do crisma, representa a força penetrante do Espírito Santo. A pomba, que representa o batismo de Jesus no Jordão com pureza e esperança. Por que que uma pomba é símbolo do crisma? Porque nós estamos confirmando o batismo, estamos renovando as promessas do batismo, que é o que acontece na celebração do crisma. E o fogo e a vela representando a descida do Espírito Santo, o verdadeiro Pentecostes, quando Jesus deixa a seus apóstolos e a todos os presentes o seu Espírito Santo Salvador, com todos os seus dons, para que os homens possam trabalhar em prol do reino de Deus, após Jesus voltar à sua morada celeste. O batizado reafirma a sua fé em Cristo. Acho que já deixamos isso bem claro, né? Ao ser ungido, recebe os 7 dons do Espírito Santo. Então, quando o óleo penetra na fronte do crismando, da crismanda, ele recebe do Espírito Santo de Deus dons que vão ajudar a ter uma vida mais santa,
sabedoria, inteligência, fortaleza, o santo temor a Deus, conselho, piedade, ciência. São os 7 dons que o Espírito Santo apresenta e oferece para cada cristão, para cada cristã, no momento do Crisma. É a celebração do próprio Pentecostes, né? Então, a cada Crisma celebrada, é o Espírito Santo novamente descendo sobre a mente, sobre o coração, sobre a vida de cada uma das pessoas que está dizendo: sim, eu confirmo o meu batismo. Isso não é maravilhoso? Vocês sabem que eu sou empolgado, né? E eu sou mesmo. A unção é feita pelo bispo com óleo do crisma, abençoado na Quinta-feira Santa. A própria palavra crisma é o nome que se dá ao óleo. E é por isso que nós temos este nome para o sacramento. Então, salvo por alguma autorização muito especial, por dificuldade de acesso, por alguma situação realmente de força maior, é o bispo que celebra o crisma. O bispo é o sacerdote apto a essa celebração. E por que nós temos aqui a citação de Isaías, capítulo 11, versículos 2 e 3? Porque os dons do Espírito Santo são apresentados por Isaías em sua profecia. Maurício, então, desde o Antigo Testamento, na profecia de Isaías, que aconteceu mais de 700 anos antes de Jesus, já havia sido instituído quais eram os dons desse Espírito Santo de Deus? Sim. Lembram que Isaías profetizou muitos detalhes sobre a vinda de Jesus? Aqui está mais uma delas. O Espírito Santo de Deus tem dons e eles podem ser oferecidos para que as pessoas cresçam e os pratiquem em sua vida. Avançamos para o próximo sacramento e chegamos agora no sacramento da penitência, erros e pecados, sacramento da confissão. Símbolos. Temos aqui o confessionário, que é um local onde a gente pode realizar as confissões, o sacramento da penitência. Geralmente são locais fechados ou com uma tela, para que tudo seja neutro e indiferente. Estola roxa, geralmente os sacerdotes usam a estola roxa, a não ser que ele esteja num momento sem os seus aparatos, mas o mínimo ali ele vai tentar se preparar, mas a estola roxa no padre, que é essa que vocês estão vendo aqui, ela representa o munus, que é a missão sacerdotal, neste caso para perdoar os pecados. Ato de contrição, prece feita pelo cristão para expressar o arrependimento de seus pecados. Existem algumas versões diferentes para esse ato de contrição. Qualquer que for praticada, está totalmente segura de que será ouvida por Deus, porque o que importa é o arrependimento que sai do próprio coração. É a confissão dos pecados a um sacerdote, para promover a reconciliação com Jesus Cristo. Dá ao cristão a oportunidade de reconhecer suas faltas e, se dela estiver verdadeiramente arrependido, pode ser perdoado por Deus. Será perdoado por Deus. É um ato purificador que deve ser praticado antes da Eucaristia para que esta seja recebida com a alma limpa. Então há uma orientação e faz todo o sentido de nós não comungarmos se nós estivermos com a nossa alma em crise, em pecado. Então, todo cristão é convidado, primeiramente, a lavar a sua alma através da confissão. Se tiver pecado, se tiver um exame de consciência que lhes faça compreender que errou diante de Jesus, a confissão é a orientação para que essa alma seja limpa e a Eucaristia seja recebida de maneira pura. Uma boa confissão, ela precisa de alguns elementos, e aqui eu trago alguns deles para facilitar a sua prática de fé. Um bom exame de consciência, refletir o que fez, quais atitudes desviaram-se dos pedidos de Deus, o que afetou ali a sua consciência, o que te tirou de uma zona de conforto e te fez muitas vezes tomar uma atitude de descontentamento para com as orientações do Senhor. Um bom exame de consciência é isso, é quando a gente para, pensa, reflete e tem a humildade de reconhecer onde erramos. O arrependimento, que é verdadeira e puramente a pessoa se arrepender daquilo que fez. O propósito, que é a capacidade de pensar que terá uma mudança real e que ela acontecerá. Então o propósito é isso, é a capacidade que eu tenho de estabelecer: eu vou mudar, não vou mais voltar para esta vida de pecado, para esses erros. Aí sim a confissão,
e a satisfação, que é a graça que Jesus permite em seu coração, de sair de uma confissão. Você que está aí do outro lado, se já fez a sua confissão, sabe. Quando a gente sai de uma confissão com a alma lavada, vem aquela respiração calma, aquela sensação de leveza, de limpeza da alma. Esse é o objetivo da confissão. Avançando, nós temos agora o sacramento do matrimônio, que em nossa fase adulta, lembra? Nós podemos seguir uma vida familiar, ou algumas pessoas seguem vidas religiosas, ou há aqueles que seguem a vida sacerdotal. Maurício, e aquelas pessoas que não se casam e não buscam a vida sacerdotal? Elas estão fora da vida em Jesus? De maneira alguma. Elas só não estão praticando um dos sacramentos que são apresentados por Jesus, o que não as tira do caminho de Deus. Apenas elas não têm uma situação de vida em que aquele sacramento lhe é apresentado. Ponto final. Estabelecendo e santificando a união entre homem e uma mulher, o matrimônio funda uma nova família em Jesus. É celebrado na igreja, sendo santificado na indissolubilidade e na fidelidade. Há casos em que ele pode ser celebrado num ambiente fora da igreja da comunidade, mas respeitando os aparatos e as ritualísticas mínimas necessárias. Mas é sempre indicado, sempre recomendado que aconteça no sagrado ambiente de uma comunidade cristã. Se dissolve com a morte de um dos cônjuges. Então, o casamento, o matrimônio, ele é indissolúvel, a não ser quando alguém fica viúvo. Aí, de fato, ele pode se dissolver. Ou seja, a pessoa que ficou viva, a pessoa que se manteve neste plano, ela tem toda a abertura para, se for da sua vontade, casar-se novamente. É ministrado pelos noivos, é o único sacramento que é ministrado pelas próprias pessoas que o recebem. Realizando perante a igreja, pedem e recebem do sacerdote a bênção para uma nova família. Ou seja, homem e mulher são os noivos que ministram o próprio sacramento. Eles que estão aceitando, ministrando o sacramento. O sacerdote que está ali, ele está abençoando aquela união, diante de padrinhos, convidados, de testemunhas. Símbolos principais: a aliança representa a união infinita, por isso que é um círculo, e indissolúvel, né, que não se rompe. O véu e o vestido simbolizam a pureza, dignidade e castidade da esposa. E os padrinhos são pessoas escolhidas para avivar o casamento, acompanhando os noivos em sua caminhada cristã. Maurício, então se uma pessoa ela tem um matrimônio, ela casa-se na igreja, e mesmo sem uma das partes falecerem, os dois continuam vivos, mas eles se separam, eles não podem mais casar na igreja? Não. A orientação da nossa Igreja Católica diz que um matrimônio é indissolúvel. O que pode acontecer, se houver um processo canônico, é a anulação deste casamento por algum motivo de força maior. Então, se houver alguma justificativa que seja válida perante o tribunal eclesiástico da Igreja Católica, aquele casamento pode ser anulado e as pessoas estão livres para outros matrimônios. Por que isso acontece? Porque às vezes o casamento pode ter sido iniciado por pressão, por mentira, por algum tipo de omissão, coisas que podem afetar a relação de duas pessoas diante de Jesus. Então, se isso for comprovado e as pessoas manifestarem, esse casamento pode ser anulado conforme um tribunal eclesiástico local. Avançamos e vamos falar agora da ordenação, que também é um matrimônio, nesse caso de um sacerdote com o próprio Jesus Cristo. Concede autoridade para exercer funções eclesiásticas de culto a Deus, com a missão especial de salvar almas. Então a ordenação é a busca por algumas pessoas pelo sacerdócio, por uma vida totalmente dedicada e destinada ao trabalho da messe, a messe de Jesus Cristo. E essa ordenação é dividida em 3 graus. Nós temos o episcopado, confere a plenitude da ordem, torna o candidato legítimo sucessor dos apóstolos e lhes confia os ofícios de ensinar, santificar e reger. O episcopado, então, estamos falando daqueles sacerdotes que alcançam a maior hierarquia do sacerdócio, que são os bispos. Então, todo religioso, todo sacerdote que ascende para um bispado, ele está no mesmo nível do próprio Papa. Então, os bispos, eles são a função hierárquica logo acima aos padres. Por mais que eles recebam nomes diferentes, né? Nós temos cardeais, patriarcas, o próprio Papa, mas todos são bispos, ok?
cada um com uma função diferente. A diferença é que o Papa é o bispo de Roma, ou o bispo do Vaticano, a sede de toda a Igreja Católica. Por isso que ele é o bispo com a maior relevância dentre todos, é o grande líder de todos, o sucessor direto de Pedro. Presbiterato, estamos falando aqui da ordenação clássica dos padres, ou presbíteros. O ordenado age em nome de Cristo e ministra o culto divino, ou seja, celebra missas. E o diaconato confere a ordem para o serviço na igreja através do culto divino, pregação, orientação e caridade. Mas os diáconos, eles não celebram a missa, eles não fazem o ritual eucarístico da transubstanciação, ok? Os diáconos, inclusive, alguns deles podem ser até homens casados, não há problema. Eles vão ministrar cultos, vão ministrar palavra, vão ser ministros eucarísticos, vão fazer várias atividades sem estar no status de ordenação. Então nós temos diáconos, presbíteros ou padres e bispos para cima, ok? Símbolos. Túnica é um símbolo tangível do compromisso com a fé e o serviço pastoral. Então a túnica nada mais é do que uma roupa longa, um grande vestido, que tira a imagem, a representação de uma roupa mundana, dando àquele religioso todas as características de uma vida neutra aos homens e dedicada totalmente ao Senhor. Aliança, assim como no matrimônio, é um sinal de comunhão, compromisso e juramento entre os ordenados e Deus. E aqui a gente tem o clérgima ou clergma, né? Algumas pessoas falam ou clérgima ou clergma. Tem a função de identificar um sacerdote fora de uma celebração. O que é aquela fitinha branca que os sacerdotes usam aqui. Basicamente, a orientação é apenas para a identificação de um sacerdote em uma comunidade, em um local. Somente para isso. Então algumas pessoas acham que aquilo tem uma simbologia muito mais profunda, que apenas alguns sacerdotes que usam. Não. O clergma pode ser usado por qualquer sacerdote que queira, no local onde está, facilitar a identificação de que ele é um sacerdote. O que acaba sendo muito útil quando existem celebrações, eventos, confissões e várias outras atividades. Avançamos para falar do último sacramento, que ele pode ser ministrado mais de uma vez, inclusive. Eu nunca vi acontecer, mas as orientações cristãs do nosso catecismo dizem que a unção pode acontecer mais de uma vez. E o que é a unção dos enfermos? Também é utilizado um óleo que vai impregnar uma grande bênção naquele enfermo, naquela pessoa que está passando por uma situação de saúde próxima à beira da morte. É o sacramento pelo qual o sacerdote reza e unge os enfermos para estimular-lhes a cura mediante a fé. Então não se ministra a unção dos enfermos para que a pessoa morra de maneira alguma. Se ministra o sacramento para que ela ainda possa ter o sopro de vida, deixando ela preparada para todo e qualquer acontecimento. O sacerdote ouve os arrependimentos e promove-lhes o perdão de Deus. Há casos em que o sacerdote não consegue estar com uma pessoa lúcida no momento ali da enfermidade, num hospital ou numa residência. Ainda assim ele ministra e orienta e abençoa tudo que ele pode. Pode ser dado a qualquer enfermo e não somente a quem pode falecer a qualquer momento. Então enfermos muito graves, que estão com uma sensação muito ruim, que estão com um peso muito grande, não tendo a certeza se a sua vida terá uma duração muito maior, eles podem requerer a presença de um sacerdote para a unção ou sua família também. O óleo de unção é uma fragrância religiosa composta de mirra, nardo, canela, cálamo, acácia, bálsamo, aloés e rosas de Sharon. Olha só a complexidade desse santo óleo sagrado que verdadeiramente penetra no corpo e na alma daquele cristão que busca pelo conforto de sua fé, pelo conforto de sua alma. Símbolos: o próprio óleo, que representa a força penetrante do Espírito Santo, a imposição das mãos do sacerdote em sinal de cura espiritual e física, que busca a intercessão divina. E outros sacramentos. O enfermo pode receber outros sacramentos, como o batismo, a Eucaristia, até mesmo a confissão. Olha só, você sabia disso? No momento da unção dos enfermos, se o sacerdote está diante de uma pessoa que sequer foi batizada, mas que ela demonstra arrependimento dos seus pecados ao longo da sua vida, e mesmo naquele momento final da sua vida aderir ao projeto salvífico de Jesus, ela pode receber. Ela pode ser batizada, ela pode comungar, tudo conforme as práticas sacramentais que o sacerdote vai lhe oferecer naquele momento. Vocês vejam que maravilhoso que é o nosso mundo em Jesus Cristo.
nosso ambiente católico, permitindo e favorecendo que a nossa alma esteja sempre grudada e sacramentada no Senhor. Chegamos ao final de mais um encontro e, como vocês sabem, nós sempre terminamos com as perguntas que movem. Outras religiões praticam sacramentos? Fica aí uma pergunta para que vocês mergulhem e se aprofundem nela. Há algumas práticas parecidas com os sacramentos católicos, mas eu vou ser bem sincero e dizer que de todas as que eu conheço, não há nada igual à nossa relação sacramental com o Senhor do que o que é praticado pela Santa Igreja Católica, que é fantástico, um ciclo de vida que nos acompanha e nos permite estar agarrados em Deus. Os sacramentos foram inventados pela Igreja? A resposta já está aí para trás. Temos citações do Novo Testamento para cada um dos 7. E em Isaías temos também a apresentação dos próprios dons do Espírito Santo de Deus no momento do Crisma. Jesus recebeu os sacramentos? Como nós sabemos, sim, não só recebeu, como os criou e deixou-os para nós. Jesus foi batizado, Jesus recebeu o pão da partilha que ele mesmo fez. Jesus já nasceu um sacerdote Deus. Tudo que de mais maravilhoso ele pode ter feito, ele fez para nós e continua fazendo. É possível ao homem que já foi casado ser ordenado? Olha só que pergunta interessante. Uma pessoa que já foi casada pode se tornar padre? Vou deixar essa pergunta para que vocês mergulhem na resposta. Vocês vão conseguir identificar no nosso catecismo católico as orientações específicas para isso. Por que batizar os bebês? Acho que eu já dei bastante resposta sobre isso, né? Apenas reforçando que o batismo é o sacramento que mergulha o fiel na vida cristã e limpa do pecado original. Mais do que lógico e justo batizar os bebês, que quando estiverem numa fase amadurecida poderão confirmar esse sacramento no Crisma. Espero que vocês tenham gostado muito do nosso encontro, um encontro muito profundo, uma catequese recheada de informações para que você possa não apenas conhecer e compreender, mas viver os sacramentos em sua vida. Não se esqueçam, de todos os sacramentos, 2 são contínuos, confissão e comunhão. Você pode ter eles sempre, juntos. Busque-os, busque os sacramentos, viva os sacramentos, se confesse, comungue. Viva uma vida ligada e consagrada ao Senhor Jesus. Praticar os sacramentos é praticar a sua fé em Deus. Nos vemos no próximo encontro. Tchau, tchau.